Boa tarde, segundo ano A, tudo bem com vocês? Animados para essa semana? Descansaram, se divertiram, recarregaram a bateria? Tenho certeza que sim. Hoje nós vamos começar nossa aula com umas charadinhas. O Pro vai falar charadinhas e no final do vídeo da aula vai ter as respostas para vocês pensarem sobre as respostas dessas charadinhas. Então vamos lá. A primeira. Qual é a coisa, qual é ela, que é redonda como o sol, tem mais raios que uma trovoada e anda sempre em pares? E aí, vou repetir. Qual é a coisa, qual é ela, que é redonda como o sol, tem raios tem mais raios que uma trovoada e anda sempre em pares? E aí, o que é, gente? Vamos pensar. 2. O que tem corrente, mas não é bicicleta. Tem rosca, mas não é parafuso. Então, repetindo. O que tem corrente, mas não é bicicleta. Tem rosca, mas não é parafuso. E 3. Como é que se chama bicicleta em japonês? E aí, como se chama bicicleta em japonês? Então, o Pro vai dar a resposta lá no final do vídeo. É para vocês pensarem bastante e descobrirem. Vocês são muito inteligentes e vocês vão descobrir assim, ó. Hoje nós vamos fazer a leitura de um pequeno poema que se chama Plínio. Então, vamos lá. Plínio. Plínio foi tocar flauta no clube. Plínio foi de bicicleta. Começou a neblina e sua mãe ficou aflita. A neblina parou. Plínio voltou para casa. Plínio passou uma flanela na bicicleta. Vamos fazer a leitura novamente? Plínio foi tocar flauta no clube. Plínio foi de bicicleta. Começou a neblina e sua mãe ficou aflita. A neblina parou. Plínio voltou para casa. Plínio passou uma flanela na bicicleta. Turminha, vocês perceberam que esse pequeno poeminha, ele fala de uma rotina do Plínio, de algumas coisas que aconteceram com ele no dia a dia, num dia, né? E nós podemos falar, então, que esse poema é um poema descritivo. Ele descreve, ele fala uma sequência de acontecimentos com o Plínio. Uma outra coisa que eu não sei se vocês perceberam é que nesse poema Plínio aparecem várias letras L's, várias palavras com a letra L. Mas a letra L, ela tá intrometida. Ela está aparecendo de um jeito que nós ainda não tínhamos visto, que é intrometida entre uma consoante e uma vogal, para dar esse som L. Então, esse som do L, ele junta com outra consoante e com uma vogal para formar. Por exemplo, ó, Plínio, Plínio. Tá vendo que a gente fala o P e o L junto? Plínio. Quer ver outra? Flauta, ó. Agora já é a letrinha F e o L, ó. Flauta. A gente fala o F, ó. Flauta. A gente fala o F, o L e o A, só que junto. Flauta, flauta. Clube, ó. Clube. E assim, a mesma coisa acontece em bicicleta, neblina, aflita, neblina de novo, Plínio, flanela, bicicleta, tá? Então, essa semana nós vamos estudar a grafia, a escrita e o som da letrinha L intrometida. O desafio
primeiro, vocês vão sublinhar, vocês vão passar um risco embaixo de todas as palavras que tem a letrinha L intrometida, tá? Depois, com lápis de cor vermelho, vocês vão pintar essa sílaba. Então, por exemplo, aqui em Plínio, eu vou passar um traço embaixo do Plínio, sublinhar, porque tem a letrinha L intrometida. E vou pintar só a sílaba da letrinha L intrometida. Então, é a letrinha P, a letrinha L e a vogal I, tá bom? É a palavra toda que é para colorir? Não, só a sílaba com a letrinha L intrometida. Hoje, nossa consciência fonológica é falando da bicicleta. Vocês viram tanto de charadinha que o prof fez no início da aula e a maioria, a resposta tinha bicicleta? Então, vamos lá escrever a palavra bicicleta? Então, vamos lá, ó. Bicicleta. Bicicleta. Vamos fazer a leitura? Bicicleta. O que tem de diferente na bicicleta, turminha? Sim, uma sílaba com a letrinha L intrometida. O prof falou hoje para vocês, ó, vou até circular ela. O que é a letrinha L intrometida? É quando a letra L está no meio de uma consoante e de uma vogal e forma esse som diferente com L no meio. Clé. Eu falo a letrinha que o L está no meio, a consoante, falo a letrinha L e a vogal junto, ó. Clé. Clé. É bem diferente, mas é bem legal também. Eu acho esse som divertido. Clé, clá, clé, cli, cló, clu. Não é engraçado? É divertido. Então, essa é a nossa palavrinha de hoje. Vocês vão escrever aqui com a letra cursiva e vamos separar a sílaba. Hoje o prof vai separar as sílabas com vocês. Vou fazer com a letrinha cursiva. Para vocês verem como fica a separação da sílaba quando tem a letrinha L intrometida. Então, vamos lá, ó. Ó, o clé, ele fica todo junto, ó. Então, é C, L, E. Bicicleta. Não sei se vocês separaram, mas a sílaba formada pela letrinha L intrometida, ela tem 3 letrinhas. Ó, pra você ver, bi tem 2, si tem 2, tá tem 2. Clé já tem 3, ó, 1, 2, 3, tá? Então, esse som diferente, clé, ele acontece por causa da letrinha L que tá aqui no meio, da letra C e da vogal E, tá bom? Então, todas as sílabas formadas com a letrinha L intrometida, ou com B, ou com F, ou com V, ou com T, todas vão ter 3 letrinhas, tá bom? Hoje vocês vão achar uma palavrinha que rima com bicicleta, tá? É importante que a rima seja terminada em tá. Por quê? Porque toda palavra que rima, ela termina com o mesmo finalzinho da palavra que nós queremos rimar. Então, vocês vão achar outra palavrinha que termina em tá, ok? E hoje o prof vai dar esse grande desafio para vocês. Uma palavra que seja sinônimo de bicicleta. Que escreva de forma diferente, mas tenha o mesmo significado. O prof vai dar uma dica. Tem uma palavra em inglês que quer dizer a mesma coisa que bicicleta, tá? Se você sentir dificuldade, pode pesquisar na internet ou no dicionário, tá?
Aqui, gente, o Pro errou, tá? Aqui é outras 3 palavras que tenham CL. Então, o Pro quer 3 palavras com CL, tá? E vocês vão escrever aqui. Então, vamos escrever o aumentativo. O aumentativo é quando eu quero falar que a bicicleta é grande. Então, eu escrevo bicicletão. Lembra que o Pro falou que a maioria dos aumentativos termina em ão? Bicicletão. Então, a gente, por exemplo, eu posso falar assim: nossa, João, que bicicletão! Quer dizer o quê? Que a bicicleta do João é imensa, muito grande. E se eu quiser falar que a bicicleta da Carolina é pequena? Então, eu falo bicicletinha. Bicicletinha. O Pro também falou que a maioria dos diminutivos termina em NH, ok? Então, nós temos bicicletão e temos bicicletinha, tá bom? E a frase hoje também, vocês que vão escrever uma frase com a palavra bicicleta, tá bom? Não esqueçam de escrever em cima da linha, obedecer a margem e fazer uma letra cursiva bem linda. Tô aguardando as fotinhas. Hoje o tema dos exercícios da aula de matemática é tratamento da informação. Ler e interpretar dados em uma tabela de dupla entrada. Tabela a gente já viu bastante nas nossas atividades de língua portuguesa. Lembra quando a gente preenche a tabela com as informações das palavras? Então vamos lá. Ricardo, professor de educação física, pediu aos alunos do 2º ano que escolhessem qual esporte eles preferem praticar, futebol ou vôlei. Então, o Ricardo ele fez uma votação na sala de aula. Tá vendo o quadro aqui, ó? Ele dividiu em 2 e fez uma votação. Os alunos que gostam de futebol e os alunos que gostam de vôlei. Vamos contar de futebol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E vôlei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a turma tem 22 alunos, 11 gostam de futebol e 11 gostam de vôlei. O professor fez uma contagem e registrou os números em uma tabela. Ó, preferência dos alunos do 2º ano. Olha a tabela, ela tem 2 colunas e 2 linhas. Na primeira coluna ele colocou os alunos que gostam de futebol e na segunda coluna os alunos que gostam de vôlei. Na primeira linha ele colocou os meninos e na segunda linha ele colocou as meninas, tá? Então, ó, futebol nós temos 7 meninos, vôlei 3 meninos, futebol 4 meninas, vôlei 8 meninas. Ó, contorne na tabela o número de meninos que preferem jogar futebol. Então, vocês vão contornar aqui do futebol. Na tabela, marque um X. Marque com um X o número de meninas que preferem jogar vôlei, tá? Complete a sentença a seguir. O número 3 na tabela representa o número de nananã que preferem jogar nananã. O número 4 na tabela representa o número de nananã que preferem jogar nananã. Então, completem, respondam e mandem foto pro Pro. Vamos relembrar o que é tempo cronológico? Tempo cronológico é simplesmente o que nós remetemos ao passado, que já aconteceu, ao presente que está acontecendo e ao futuro, o que vai acontecer, tá? Então, todas as vezes que a gente falar de tempo cronológico, vocês vão lembrar desses 3 períodos: passado, presente e futuro. Então, por exemplo, tudo que aconteceu ontem, de ontem para trás,
é passado. Tudo que está acontecendo hoje é o presente. E o que vai acontecer amanhã, que a gente não sabe se vai acontecer ou não, é futuro. Então as pessoas falam assim, ó, que o passado é concreto, aconteceu. O presente está acontecendo, é algo mágico que a gente tem que viver com muita vontade. E o futuro é incerto. A gente não sabe se vai acontecer ou não. A gente planeja, mas se vai dar certo, só Deus sabe, tá bom? Então hoje na atividade de história tem uma linha do tempo super legal, que você vai colocar 3 fatos. Você vai colocar um fato que aconteceu com você no passado. Pode ser um passado distante ou pode ser um passado recente, ontem, antes de ontem. Uma coisa que está acontecendo com você hoje, tá? E uma coisa que você espera que aconteça com você no futuro. Por exemplo, olha o Pro. Passado. Domingo almocei na casa da minha mãe. Foi domingo, passou. Hoje estou fazendo vídeo para os meus alunos que eu amo tanto. E no futuro, se Deus quiser, a gente vai estar em sala de aula quando essa pandemia acabar, né? Quando tiver todo mundo vacinado. Então vocês viram que são 3 coisas. Uma que passou, o almoço na casa da minha mãe. Uma que está acontecendo, que eu estou gravando. E a terceira é que a pandemia vai passar e nós vamos voltar para a sala de aula, se Deus quiser. Então vocês vão fazer a mesma coisa na folha. Vocês vão escrever um fato do passado, um fato do presente e um fato que vocês esperam que aconteçam no futuro. Vamos para as respostas das charadinhas? Ó, a primeira. Qual é a coisa? Qual é ela? Que é redonda como o sol, tem mais raios que uma trovoada e anda sempre aos pares. A resposta é a roda de uma bicicleta. Nós falamos muito sobre bicicleta hoje e sobre a letrinha L intrometida, do CLE, bicicleta. Segundo, o que tem corrente, mas não é bicicleta, tem rosca, mas não é parafuso? É a lâmpada. E por último, como é que se chama bicicleta em japonês? Vocês vão amar, o Pro adora essa. Quasimoto. Que eles falam desse jeito, os japoneses. Quasimoto. Gente, é uma piadinha. Bicicleta em japonês não é assim. E o Pro não sabe como é, tá bom? Espero que vocês tenham acertado.